Vamos tentar entender aqui, vamos por partes, né? Começando pelo André Sanches, explicando aí a escolha do Wagner Mancini. Ele não é nem ofensivo e nem defensivo. Eu não sei. Ele é do meio de campo. Ele é do meio de campo. Ele é o técnico do empate. Só lembrando, se empatar até o fim, o Corinthians não se salva, vai ser rebaixado. Sim. Né? Então, eu não sei. O que é um técnico que não é ofensivo e nem defensivo, Vini? Você consegue me explicar isso? O André Sanches, ele disse, não é nem ofensivo nem defensivo, é um técnico equilibrado. Eu, sinceramente, acho que o Wagner Mancini não vai chegar para piorar o que o Corinthians está fazendo. Até porque não dá. Não dá para o Corinthians piorar, né, Capri? Quem assistiu o jogo de ontem ficou com a impressão de que o Corinthians está piorando, ou estava piorando rodada após rodada. O Coelho me decepcionou demais, porque ele fez um bom trabalho no ano passado. Ele fez um bom trabalho. Ou pelo menos um trabalho ok, mediano. E aí, depois dele ter assumido o time aí na reta final de 2019, o que se imaginava? Ele vai dar sequência, ele já conhece boa parte do grupo, ele vai realizar um trabalho minimamente aceitável. Uma vitória em 7 jogos. O time não incomodou o Fernando Praz com o atleta a mais em campo. Não fez absolutamente nada. E não foi um jogo pontual. A gente lembra do jogo contra o Red Bull Bragantino, que podia estar jogando até hoje e certamente não sairia do 0-0. O Corinthians não produzia nada com o Diego Coelho. Então precisava mexer, precisava mudar. O Wagner Mancini seria o meu nome? Não. Eu sinceramente acho que de todos os nomes, pensando em custo e benefício, pensando em bagagem, eu apostaria no Dorival. Acho que o Dorival seria um nome melhor do que o Wagner Mancini. Mas volto a dizer, em relação ao que o Corinthians vinha produzindo com o Coelho, não dá pra piorar. Eu acho que o Wagner Mancini, pela bagagem que tem, pelo bom trabalho recente que fez no São Paulo em 2018, chega minimamente pra dar um rumo, pra dar um norte. Ele é um treinador, diferentemente do Coelho que tá começando a sua bagagem no time profissional. Coelho é um treinador de base. E o Mancini não vai piorar o time do Corinthians. Eu pelo menos penso isso. Acho que ele vai dar minimamente uma cara, um corpo pra esse time. E acho que, assim, ele vai fazer o básico, que é simplesmente tirar o Corinthians do rebaixamento. Não espero nada além disso, Capri. Eu acho que o campeonato do Corinthians é exatamente esse, é não ser rebaixado. Sim. Se o Corinthians não for rebaixado, o ano tá ganho. O ano tá ganho, porque, convenhamos, nessa situação que o time está, dívida gigante, time fraco, né? Se o Corinthians não for rebaixado, já é o campeonato do Corinthians. Já ganhou o ano, tá tudo certo. Porque hoje o Corinthians está afundado lá na zona do rebaixamento, jogando uma bolinha pequenininha, sem nenhuma perspectiva. Você olha pro time do Corinthians e fala, esse time não vai fazer nada de diferente disso. Vai ser rebaixado. Então, o Wagner Mancini chega para isso, para tentar algo novo ali, diferente, para tirar o Corinthians dessa situação. Então, não ser rebaixado é o título. Aí depois, você pode até, não fomos rebaixados, será que dá para ficar entre os 10 primeiros? Talvez, mas isso aí é plus, não é? Isso aí é prêmio. Repito, o título do Corinthians é não ser rebaixado. E aí, tô meio com você, sabe, Vini? Eu acho que esses técnicos, Wagner Mancini, Dorival Júnior, Abel Braga, são todos técnicos assim de um nível muito parecido. É mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Aí você tem que entender o cara que vai escolher, qual é a característica do treinador, se ele é melhor agregador de grupo, se ele é um cara que tem mais capacidade de dar um choque imediato ali, criar alguns pontos e depois cai com o time, se ele é bom para dar treino, enfim, cada um tem uma característica. Então, o Corinthians talvez encontrou aí alguma característica que chamou a atenção no Wagner Mancini, mas também nada espetacular, porque o Mancini não é um cara de grandes títulos na carreira, de conquistas importantes. É um cara que tem essa característica, para mim, não é? De chegar e dar um choque e tentar levantar o grupo. Ele fez um trabalho interessante no São Paulo, quando passou pelo São Paulo. No próprio Atlético Goianiense, vinha jogando bem, incomodando, venceu o Flamengo. Organizou, né? o Atlético Goianiense. Exato. Que é o que o Corinthians está precisando agora, não é? De alguém para organizar o time ali. Então, acho que tá tudo bem. Se fosse o Dorival Júnior também, seria ok. O Abel Braga, a mesma coisa. Para falar de técnico diferente, no Brasil a gente tem pouquíssimos. O Corinthians teria que recorrer a alguém de fora para ser um diferente, algo, não é? Fora desse mesmo nível que nós temos aqui no Brasil. E o Coelho é isso, não é? Eu não acho que o Coelho desrespeitou a pergunta do João Paulo Capelanes por uma questão de
de educação, de falta de educação, não foi isso. Eu acho que o Coelho desrespeitou ao não responder a pergunta por falta de competência, que ele mostrou nessa passagem dele pelo Corinthians. O Coelho não tem competência para ser treinador do Corinthians. Ficou muito claro isso, né? Ficou muito visível. A crise, o problema, mas acobertou o Coelho de uma maneira gigantesca. Então, não é por uma questão, o Coelho foi mal educado com o Capelanes. Não, ele simplesmente não tem competência para resolver algumas questões do Corinthians e para responder algumas perguntas, como essa, por exemplo, aí do Capelanes. Então, o Coelho vai voltar lá para a base agora, vai aprender mais um pouquinho, pode vir a ser um grande técnico, pode se tornar um grande treinador, mas hoje não é. Hoje ele pode ser no máximo aí um cara para base, um auxiliar. Mostrou que não está pronto para ser treinador e principalmente treinador do Corinthians. Capri, você foi repórter, né? Pisou na lama, como a gente diz na gíria, por muito tempo. Você sabe que pergunta boa é aquela que incomoda. E quando o Coelho deixa de responder mais uma ótima pergunta do Capelanes, que é sempre aquele que toca na ferida, que faz a pergunta que o torcedor queria fazer se estivesse ali com o microfone, quando o Coelho deixa de responder o Capelanes, ele não tá deixando de responder só o Capê, ele deixa no ar essa dúvida que é de muitos torcedores. Né? Se o Coelho discorda do Capelanes, como ele até disse, né? O Capê fala sobre três volantes e ele acaba conversando ali com o assessor, não é isso, tá errado. Então explica, responde, debata, né? A partir do momento que ele prefere ficar no silêncio e debochar, falar eu não vou responder, fica no ar. A pergunta era sim relevante, a pergunta tinha sim sentido, fundamento, e acho que é o questionamento de muitos torcedores. Esse questionamento ficou no ar porque o Coelho preferiu não responder. Eu tô curioso para ver dois aspectos. O Coelho, ele teve atrito com o Jean no Flamengo, ele teve atrito com o Jorginho, agora quando chegou no Atlético Goianiense, e a gente sabe que o próprio... O Mancini, você quer dizer? O Wagner Mancini, perfeito. O próprio Capelanes disse que ontem o vestiário foi muito quente lá no Castelão. E o André Sanches está cobrando a boleirada também. Não basta só mudar de treinador, os jogadores têm de responder. Então eu tô curioso para ver como que vai ser esse choque do Wagner Mancini, que, volto a dizer, teve problemas com o Jean no São Paulo, teve problemas com o Jorginho no Atlético Goianiense, que inclusive já foi negociado. Eu, sinceramente, acho que o Mancini chega para dar um choque e para tirar alguns atletas da zona de conforto. Tem muita gente que tá acomodado ali. E o Cássio, falhando rodada após rodada, com essa expulsão tola de ontem, infantil, ele abre uma brecha pro Walter. Porque o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians, pelo menos pra mim e pra muitos, mas pelo que ele vem jogando hoje, ele abre uma brecha. Se o Walter entrar e for bem, acho que ele pode continuar e ter sequência.